Graça e paz, irmãos e irmãs, boa tarde para vocês. Estamos aqui de volta, iniciando mais uma aula da Escola Dominical, né? Tem sido um tempo de aprendizado e nós temos falado da última aula, né? Falamos sobre, na verdade, a penúltima aula falamos sobre o discipulado, né? Uma prática metodista. Falamos na aula passada da formação de um discípulo, de uma discípula, né? Que fala quais são ali um pouquinho das características, né? Falamos bastante sobre morrer para si mesmo. Hoje nós vamos falar sobre a multiplicação, sobre a reprodução, né, de um discípulo. O texto que nós temos usado como base é o texto de Mateus 28, a partir do versículo 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Vamos orar antes de iniciarmos, né, o desenvolvimento dessa aula. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor nesta tarde. Pedimos que o Senhor possa direcionar as nossas vidas, direcionar, Senhor, esse aprendizado, essa aula, todo o conhecimento que o Senhor tem às nossas vidas, Pai, que possamos absolver, Deus, que possamos, ó Deus, com entendimento, com maturidade, com clareza do Teu Espírito Santo, ó Pai, saber que a Tua palavra nos ensina, nos instrui e nós precisamos colocar em prática, Pai. Em nome de Jesus, Deus, não nos deixe, Senhor, que tenhamos uma vida religiosa, apenas, ó Pai, com rituais, Deus, na nossa mente, coisas, ó Deus, que nós fazemos mecanicamente, no automático, mas ensina-nos, ó Deus, a ser discípulos do Senhor, entendendo e praticando a sua palavra, Pai. Abençoa esta aula nesta tarde, em nome de Jesus eu oro, amém. Amém. Como eu falei, né, nós falamos na aula anterior sobre o discípulo que morre para si mesmo, né? Que morre das suas vontades, que morre ali pelo seu prazer, pelo seu desejo de algo, entendendo que a vontade do Senhor, ela sempre será boa, perfeita e agradável às nossas vidas. Então, ser discípulo é isso, é entender essa morte de si mesmo, né? E de fato entender que a morte de si mesmo, ela precisa ser em nós um pré-requisito para nos tornarmos discípulos de Jesus. Muitas vezes nós estamos caminhando com Cristo, mas não queremos morrer para nós mesmos, né? Pensamos que fomos convertidos, mas na verdade nós apenas fomos convencidos e ainda não caminhamos como um verdadeiro discípulo de Jesus, que é morrer para si mesmo, morrer para suas vontades. E aí, meus irmãos e irmãs, não é um peso. Quando a gente começa a entender, a gente entende de fato essa vontade boa, perfeita, agradável do Senhor para as nossas vidas, nós não temos dificuldade de aceitar. Nós temos sim, né, não digo a facilidade, mas nós temos sim um entendimento de que as minhas vontades, morrer para mim mesmo, para o meu ego, para o meu orgulho, né, muitas vezes pela minha falta de sabedoria, morrer para isso me traz a realidade de ser uma cristã, uma pessoa em Jesus transformada, né? E eu só consigo viver isso, essa nova vida em Jesus, quando eu morro para mim mesmo. Não tem como querer continuar vivendo, né? O velho homem, a velha mulher e ser discípulo de Jesus. É necessário morrer para nós mesmos e nós temos falado isso, sobre essa morte de si mesmo, né? É um processo. Dentro do discipulado é necessário morrer para si mesmo, porque se você não morre para suas vontades, muitas vezes você não vai conseguir olhar para o outro nas necessidades do outro, porque, por exemplo, você é uma pessoa egoísta. Então, se você não morre para o seu egoísmo, né? Você não pede a Deus para que te ajude a morrer para o seu egoísmo, você não vai conseguir auxiliar a outra pessoa, ver com que a outra pessoa fique bem, porque você é egoísta, você é uma pessoa que só quer as coisas para você e não quer compartilhar, não quer, assim, fazer com que os outros também
alcance. E aqui eu não estou falando apenas de coisas físicas, mas de coisas espirituais em Deus. Há sim muito ciúme, né? Muito egoísmo, infelizmente, no meio cristão, né? Então nós precisamos entender que morrer para si mesmo é parte desse processo de discipulado. E quem não morre para si mesmo, infelizmente, é incapaz de fazer discípulos de Jesus, né? E por isso, sendo discípulos de Jesus, morrendo para si mesmo, né? Um discípulo maduro, nós precisamos ensinar aos outros. Ensiná-los a viver uma vida que agrade a Deus, ensiná-los a morrer para si mesmo, né? Nós precisamos equipar essas pessoas, treinar essas pessoas, ensinar que elas assim ensinarão outros e assim por diante. Discipulado é isso. Eu te ensino, eu te discipulo, eu caminho com você, eu ando do seu lado, eu passo tempo com você, eu me importo com você sim, porque a palavra diz que eu preciso, né, me importar, amar o meu próximo, e assim essa pessoa vai aprendendo e também vai discipulando outros, que também aprenderão e vão discipular outros. E olha, imagina uma cadeia, né? Vamos dizer assim. Quantas pessoas então não estão discipulando, cumprindo a ordem de Jesus e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Então eu te discipulo e você discipula outro e outro e outro, e assim vai, e assim até chegou até nós a palavra do Senhor, né? Porque nós precisamos ter isso claro na nossa mente, meus irmãos e minha irmã, que nós não somos o fim, né? Meu discipulado não é o fim em mim mesmo, né? Eu discipulo alguém e acabou, né? Eu não penso que aquela pessoa pode continuar, pode dar sequência ao discipulado, né? E há muitas pessoas que pensam que o discipulado é o fim nelas mesmas, né? Eu te ensino, eu te ajudo, te discipulo, mas você tem que sempre olhar para mim, né? Você tem que ser sempre dependente de mim, você não pode criar sua independência em Deus, a sua maturidade em Deus, e nós precisamos ficar atentos a isso. Discipulado não é o fim em você, não é você o ponto final de todas as coisas, é Jesus. Jesus é o ponto final que nós queremos chegar, que nós queremos apresentar, que nós queremos ajudar irmãos e irmãs, homens e mulheres na caminhada com Jesus, né? E reproduzir, multiplicar, né? Esse de discipular outra pessoa faz parte dessa forma que Deus escolheu para expandir o reino dele, né? Através do discipulado, porque apenas através da reprodução é que a vida é gerada, né? Sabemos, nós só reproduzimos quando geramos vida. E nós precisamos reproduzir vida nas pessoas, não morte, né? Não é um discipulado que fica só ali acusando, né? Nós sabemos que o julgamento cabe ao Senhor, mas é um discipulado que ensina a pessoa a caminhar conforme a palavra de Deus. E foi isso que Jesus fez, né? Ele ordenou que os discípulos fizessem discípulos. Nós lemos no início, né? E aí Jesus frisando mais uma vez, ele fala lá em João 12, capítulo 12, versículo 24. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Precisamos morrer para que possamos gerar frutos, reproduzir vida, gerar vida de Jesus, vida de Cristo nas pessoas. E se eu não consigo gerar a vida de Cristo nas pessoas, que eu posso dizer aqui como multiplicação, né? Não existe discipulado, meu irmão, minha irmã. Não existe discipulado se não vai gerar outras pessoas que geraram outras pessoas. Vai multiplicando o discipulado de Jesus. Ele mesmo, Jesus, fez isso com seus discípulos, né? E a gente sabe que Deus poderia ter utilizado vários métodos para pregar o evangelho. Jesus poderia ter, sei lá, vamos imaginar, poderia ter utilizado uma rádio, né? A gente fala, mas naquela época não tinha essa tecnologia, mas Deus tem poder, Ele pode fazer todas as coisas,
né? Poderia ter utilizado outros meios, mas Jesus ele optou em fazer discípulos. Ele optou pelo relacionamento, pelo cuidado, pelo ouvir, pelo ensinar, pelo caminhar juntos, né? Pelo puxão de orelha, em muitas vezes que era necessário. E era essa a forma que Jesus optou, né? Foi essa forma que ele viu que geraria vida nas pessoas, o discipulado. E aí ele treina, né? Um grupo ali pequeno de homens, ele começa a equipar, a treinar, para que eles pudessem ensinar a outras pessoas, né? E assim eles foram fazendo discípulos, né? E por isso nós precisamos sempre ter em mente, né? Que o discipulado, ele gera um movimento na igreja, né? E não é um movimento de oba-oba, né? E muitas vezes a gente vê um movimento por conta de apenas de eventos, né? Não. O discipulado gera movimento dinâmico na igreja, um movimento do Espírito Santo, um movimento de cuidado, de vida, em que eu me importo com você muito mais do que eu tento olhar para você como sendo superior a você. É isso que nós precisamos viver enquanto igreja nos dias de hoje. Foi o que Jesus ordenou para fazermos: discipulado, cuidado da vida um dos outros. E aí a gente se depara com uma questão, né? Porque muitas pessoas são bem fechadas, e isso a gente entende, né? Pessoas que não se dão abertura. Mas quando a gente começa a compreender a necessidade do discipulado, né? A necessidade do conhecimento de Deus, do ensino da palavra do Senhor, de Cristo sobre a minha vida, eu começo a me abrir, não porque a pastora Flávia, o pastor Carlos Eduardo, ou o pastor Ricardo, ou a pastora Samira disseram, mas porque é bíblico, e assim eu entendo que muitas vezes eu preciso me abrir, né? Como diz a palavra, confessar as vossas culpas, os vossos pecados uns aos outros, para que sejais curados. Muitas vezes eu preciso de alguém me discipulando e eu vou me abrir, e assim o Senhor vai trazer cura para minha vida. Algo que às vezes é tão grande para mim que quando eu falo para uma outra pessoa se torna pequeno, porque há cura, né? Há cura quando nós nos expressamos, quando nós caminhamos juntos. Precisamos viver. Não podemos continuar, muitas vezes, uma vida cristã sem discipular, sem esse movimento dinâmico que o Espírito Santo faz na igreja através do discipulado, né? Não podemos continuar nossa vida de forma estática, né? Sem gerar vida nas pessoas. E aí não é apenas com amigos, né? A gente tem que sempre frisar, não é apenas com amigos dentro da igreja, mas pessoas que às vezes a gente não conhece ainda dentro da igreja, precisam ser discipulados. E a maturidade em reconhecer que as pessoas que não são nossos amigos também necessitam ser discipuladas, precisam ser orientadas nessa caminhada de fé. E às vezes a gente se junta no grupo, né? O que é natural, nesse sentimento de pertença a um grupo que é bem específico, que é parecido com o que você acredita, com o seu propósito, né? Mas nós precisamos ter esse olhar panorâmico, né? Como um todo, para aqueles e aquelas que entram na nossa igreja e precisam ser cuidados, né? E através do discipulado, nós produzimos a quantidade e também com qualidade, né? A qualidade que Deus deseja dos cristãos. E aí eu quero abrir um parêntese e falar sobre essa quantidade, né? Quando eu falo quantidade, né, nesse sentido pejorativo da palavra, que muitas vezes cercam muitas igrejas, muitas metodologias de discipulado, mas a quantidade no sentido de que mais e mais pessoas sejam alcançadas, né? Eu não posso me limitar apenas a discipular uma pessoa e acabou, mas mais e mais pessoas precisam discipular, precisam ter essa vida ativa de cuidado dentro da vida cristã, não cuidando apenas das minhas coisas, dos meus interesses, né? São importantes, mas não são mais importantes que os interesses do Senhor Jesus de transformar as vidas, né? Que as vidas recebam um alimento espiritual
que os fortaleçam e gerem maturidade e tenham condição de discipular outras pessoas. Então é nesse sentido, quantidade, no sentido de que mais homens e mulheres possam caminhar sua caminhada de fé de forma saudável, né? Crescendo dia após dia. E como eu já tenho falado, discipular é cuidar, é ajudar as pessoas a crescerem na fé, né? Por exemplo, eu não posso pegar meu filho, né? Ele tem 3 anos e falar para ele assim, meu filho, a gente vai tirar umas férias, seu pai e eu, e anotei tudo para você, se você precisar de alguma coisa, se precisar mesmo você me liga, né? Liga pro seu pai, né? Enfim, porque nós vamos viajar e aí você vai ficar sozinho. Eu coloquei algumas orientações para você por escrito, né? É só ler ali e tá tudo certo, né? Imagina um pai e uma mãe fazer isso, uma avó, uma tia, sei lá, seja lá quem for que cuide de uma criança de 3 anos, né? Não tem lógica. A gente poderia ser acusado de abandono de incapaz, né? Processados por isso. Enfim, nós não podemos usar dessa lógica. Nós precisamos entender e compreender o discipulado das pessoas como uma mãe, como um pai que cuida, que zela pelo seu filho, sabe? Que é seu filho, sua filha, que é responsável pelo cuidado, pela alimentação do filho. Precisamos ter esse sentimento de maternidade, de paternidade dentro de nós, meus irmãos e irmãs. Não é cuidar porque Jesus falou, é uma obrigação, eu tenho que fazer. Não, mas é ter amor. É colocar esse sentimento de maternidade, de mãe, de pai, enfim, nesse cuidado com as pessoas, né? Paulo, ele se considerava pai daquelas pessoas que ele andava, que ele caminhou, que ele enviou cartas, que ele discipulou, né? Paulo, ele era pai espiritual dos coríntios. Lemos lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, quando Paulo diz assim, escreve assim: pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Olha que coisa linda, meu irmão, minha irmã. Em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Paulo se considerava pai espiritual daqueles homens e daquelas mulheres, né? Aos Gálatas, Paulo disse: meus filhos. Você pode ler em Gálatas 14, versículo 19. Timóteo, Paulo falou verdadeiro filho na fé. Pode conferir também lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. E lá em Filemão, ele roga em favor de Onésimo, né? Ele fala assim: meu filho que gerei enquanto estava preso. Paulo tinha esse sentimento de pai, aquelas pessoas que ele caminhou junto, aqueles homens e aquelas mulheres, aquelas igrejas em que ele esteve, aquelas igrejas que ele discipulou, em que ele fortaleceu na fé, deu instruções. Era esse sentimento que Paulo tinha, meu irmão e minha irmã. E nós precisamos entender esse sentimento de maternidade, de paternidade, de discipulado, de amor, de cuidado, de carinho com a vida uns dos outros. Essa é a ordem de Jesus para nós, né? E precisa ser uma alegria, uma satisfação em saber que estamos obedecendo essa ordem de Jesus. Não pode ser um peso. Meu Deus do céu, agora eu vou ter que falar com aquela pessoa lá que eu tô cuidando, mas é só misericórdia. Às vezes a gente é assim, fala dessas formas, tem umas expressões que não condizem realmente com a palavra do Senhor, mas precisa ser alegria, é discipulada, é você saber assim, que bênção, que lindo que é saber a obra que Jesus está fazendo. Há desafios, né? Há situações, mas Deus tem feito a obra. E em obediência nós obedecemos, discipulamos essas pessoas até que elas cheguem à maturidade e à capacidade de reproduzir outros discípulos. Discipulado requer investimento de tempo no seu discípulo, né? No discípulo, na verdade, Jesus, mas a pessoa que você discipula, né?
dando atenção às suas necessidades. E muitas vezes são apenas necessidades espirituais, emocionais. Me recordo que há um tempo atrás, em uma igreja, eu discipulava, acho que eu até contei sobre essa pessoa em alguma pregação, algum tempo atrás, né? E essa pessoa chegou na igreja bem, não era cristã, né? Ela chegou juntamente com o seu namorado, era envolvido com drogas, com bebidas, né? E eu me recordo o dia que eles chegaram na igreja, conversei com eles um pouquinho só, e a partir de então eles começaram a ir na igreja e depois começaram a participar de uma célula, né? E aí eu me recordo que a primeira célula que os dois participaram, né? O rapaz chegou bem alterado, né? Havia se tomado, usado drogas, tomado álcool, né? Chegou bem alterado e ele, conhecedor da palavra, né? Já havia sido cristão de uma igreja. E aí foi aquela caminhada, né? Começamos a caminhar, então toda semana a gente estava junto, né? Ali na célula, praticamente era um discipulado, né? Porque muitas vezes não era muita gente, mas era a oportunidade que eu vi o Senhor dando para que tivéssemos um momento discipulado, poucas pessoas que compartilhavam ali de si, né? E sempre compartilhando e mandando mensagem. Até que durante um tempo essa pessoa mudou de bairro, né, que não era mais próximo da igreja, e sempre em contato, e há algum tempo atrás eu recebi um convite, né, na verdade, se não me engano foi no ano passado, eu recebi um convite para o batismo dessa pessoa, né, dessa mulher. E eu fiquei muito feliz, meus irmãos e irmãs, porque de fato, quando a gente se preocupa com as pessoas, com as necessidades das pessoas, quando a gente se importa, sabe, em cuidar, em olhar com esse carinho, com esse amor e pensar assim, poxa, poderia estar sendo eu ali precisando dessa ajuda. E quando você vê uma pessoa assim disposta, que se entregou de fato ao Senhor, né, que está com ele ali em todo o tempo, né, e resolveu assim entregar sua vida, se batizar e buscar ao Senhor de forma intensa, isso é lindo, é maravilhoso. E hoje essa pessoa, essa mulher, essa amiga, ela discipula outras pessoas, está nessa caminhada com Cristo, e é lindo saber disso. Eu fico feliz demais. Ontem nós conversamos, né? E tenho visto como o Senhor tem feito a obra nessa vida, né? E de fato nós precisamos sim desse impulsionar do Espírito Santo de Deus a entender a importância do discipulado. O Senhor não nos chamou para a gente ficar sentados, seja no banco, na cadeira da igreja. E aí eu falo da igreja de uma forma geral, porque hoje você pode estar no catete, amanhã não, mas na sua vida de uma forma geral, a gente não pode apenas ficar sentado querendo ser servido. Aquele que quer ser servido precisa servir, né? Jesus nos serviu, ele veio ali como mestre, mas ele veio para servir. E por que nós nos consideraremos melhor que os outros para sermos servidos, né? Como se fosse quando você vai a um restaurante em que chega o garçom ali e você pode escolher aquilo que você quer, o que você não quer, você é servido, você pede, você exige, muitas vezes você não está satisfeito. A obra do Senhor não é dessa forma, meu irmão, minha irmã. A palavra do Senhor é muito clara. Fazermos discípulos é uma ordem. É uma ordem fazermos discípulos. Não é para ficarmos exigindo, esperando coisas, mas o Senhor nos chamou para fazer a obra dele, que é discipular. Então, que nós venhamos caminhar desta forma, entendendo o discipulado. E aí não importa se você tem 1 ano de igreja, 10, 5 anos, 20, 30, 40, 50, 60 anos, não importa.
A ordem do Senhor continua a mesma desde 2000 anos atrás. Não mudou. O Senhor não falou, seja servido. Não foi isso. Não mudou a palavra do Senhor. Ela continua a mesma. E a mesma palavra, e a mesma ordem é: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Quando Jesus entrou num sábado na casa de um dos principais dos fariseus, e começou ali, né, a comer pão e começou a conversar com eles. E aí ele se dirigindo à multidão, na verdade, aquele pessoal que estava na casa desse principal dos fariseus. E aí Jesus, lá em Lucas capítulo 14, versículo 27, além dele ter falado sobre qual é o lugar para sentar, qual não é, e falado também, citado o exemplo daquele noivo que já manda convidar, né, os seus amigos, e os seus amigos não podem, e assim ele manda chamar os pobres, os mancos, enfim, para que participem da sua festa. Jesus diz assim: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E aí um pouquinho mais abaixo, Jesus fala assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Havia apenas uma opção para aquelas pessoas ali, meus irmãos e irmãs. Há apenas uma opção para nós, que já caminhamos com Jesus, né? Ou seja, carregar a nossa cruz como um ato de obediência e seguir a Jesus, né? É agir com fé. Não é agir com incredulidade, né? Porque a incredulidade, ela traz a desobediência e traz a morte. E aí não é essa morte que nós estamos sempre falando, a morte de si mesmo, né? Para gerar vida, mas é a morte, né? E quem responde a essa ordem de Jesus com fé, obedece ao Senhor, né? Essa resposta que nós precisamos dar a Jesus, que nós queremos sim, né, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, porque nós queremos ser considerados discípulos de Jesus, queremos reproduzir a vida de Cristo nas pessoas. Ele nos capacita, ele nos chama. Ah, mas eu não fiz nenhum curso de discipulado, só ler a Bíblia. É só ler a Bíblia e colocar em prática aquilo que Jesus ensinou: a amar, caminhar junto, sofrer junto, se alegrar junto, né? Cristo precisa ser o Senhor da nossa vida, né? E não tem alternativa. Se caminhamos com Jesus, precisamos seguir, essa é a ordem. Nós não podemos tratar uma ordem como insensatez, com a falta de seriedade que muitas vezes nós tratamos, porque o destino eterno das pessoas depende da resposta que nós vamos dar ao Senhor, a Jesus, né? Ele quer que nós demos essa resposta de fé, de obediência, de segui-lo, de tomar nossa cruz, né? E de discipular, porque Jesus ainda continua falando aos nossos corações através dos séculos, né? Isso não vai parar. Como eu falei, a palavra dele não mudou. Ele fala: vem morrer comigo, vem tomar a sua cruz, segue-me, faz discípulo. A ordem é: faz discípulo de todas as nações. E aqui eu concluo com algumas perguntas, algumas reflexões que eu gostaria que você fizesse a você mesmo, né? Qual é a resposta que você tem dado a Jesus, a Deus? Você tem dado a resposta da fé, que sim, você vai morrer para si mesmo, você vai tomar a sua cruz e vai seguir para ser considerado discípulo de Jesus? Ou você tem dado a resposta da incredulidade, que gera a desobediência e gera a morte, né? Você quer continuar seguindo Cristo, morrendo para si mesmo, né? Ajudando outros nessa caminhada de obediência, para que eles cheguem à maturidade, né? Ou você quer continuar na incredulidade, que gera desobediência e morte, né? O Senhor, ele nos chama para darmos a resposta da fé. E se até hoje você deu a resposta da incredulidade, né? Da desobediência, e que acaba gerando certa morte espiritual, o Senhor nos dá sempre a oportunidade de: sim, Senhor, quero morrer para mim mesmo, quero carregar a minha cruz, quero seguir o Senhor, quero obedecer a sua ordem, fazer discípulos, né? Ele sempre vai nos ajudar, basta nós queremos, nosso coração está aberto
ao Senhor Jesus, né? E se você já tem dado essa resposta de morrer para si mesmo, né? Você tem discipulado alguém? Alguém aí, uma ou duas pessoas, né? E quando a gente fala discipular, não é discipular a multidão. Jesus não discipulou a multidão, discipulou 12 que foram discipulando, né? Outros. Mas você tem discipulado aí uma pessoa, duas pessoas, você tem passado tempo com essa pessoa, por mais que às vezes a pandemia, apesar de talvez estarmos entrando na normalidade, mas não estamos entrando ainda, tem conseguido passar tempo, ligar para essa pessoa, orar, conversar, discipular, ensinar a palavra. Se você tem feito isso, que o Senhor continue te abençoando. Se não, peça ao Senhor. Fala, Senhor, me dá pessoas, me dá um nome, 2 nomes, né? De pessoas que eu possa discipular durante esse ano. Que eu possa investir o tempo que o Senhor me deu. E não como um trabalho, meu irmão e irmã. Eu gosto de frisar isso. Não é como um peso, mas uma alegria de ver vidas crescendo. A gente fica alegre quando a gente vê uma criança crescendo, um bebê se desenvolvendo, né? Como eu estou grávida, a gente fica feliz em ver o desenvolvimento crescendo, ver uma criança crescendo, se desenvolvendo, falando. Nós também precisamos nos alegrar nisso. Discipulado é isso, é você se alegrar com a pessoa, ver esse desenvolvimento, esse crescimento, essa maturidade espiritual. E essa pessoa, então, se desenvolve de tal forma e entende aquilo que você fez com ela. Ela precisa fazer com alguém também. Então, que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa caminhada, na continuidade dessa caminhada fazendo discípulo, ou nesse início de caminhada fazendo discípulo, obedecendo essa ordem de Jesus, porque tudo é para Ele, né? Porque dele e por meio dele e para Ele são todas as coisas. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor traga à sua mente pessoas, homens e mulheres que precisam de um abraço, talvez um abraço virtual ou não, mas precisa ser cuidado nesse tempo. Então, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus e que essa aula o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Fiquem na paz.